trabalho. Gálatas capítulo 2. Aqui Paulo, ele faz o seu apanhado da inconstância dos Gálatas que se desviaram rapidamente da fé, e os crentes se desviam fácil na mentiraiada. Os crentes é terrível. E a gente está aprendendo, na verdade, os crentes se converterem e desconvertem. Esse é o problema. Paulo, ele vindica a autoridade dele, a autoridade divina, que foi Deus que deu a autoridade a ele, e de seu apostolado e da sua doutrina, aquilo que Paulo prega. E Paulo, falando para os Gálatas, Paulo foi aceito pelos apóstolos na Assembleia em Jerusalém. Paulo foi aceito pela maioria dos apóstolos, por Pedro, por Tiago, por João e os demais. Eles reconheceram Paulo como uma autoridade espiritual. Aqui no capítulo 2, no verso de número 1, diz assim: depois, passados 14 anos, né? Esse 14 aqui é algo místico, né? Que ele fala: conheço um homem, seja no corpo ou fora do corpo, você há 14 anos. Então, Paulo está dizendo que há 14 anos subi outra vez a Jerusalém. A primeira vez que Paulo subiu a Jerusalém, ele só viu Pedro e Tiago, irmão de Cristo. Os outros demais apóstolos, ele não viu. Louvado seja Deus. E agora, passados 14 anos, outra vez subi com Barnabé, antes deles se separarem. Subi com Barnabé, levando também comigo Tito. Louvado seja Deus. Quando se fala depois de 14 anos, Paulo trabalhou na região da Acaia, na região da Anatólia, na região da Turquia. Paulo trabalhou na Cilícia, né? Paulo trabalhou naquelas regiões, e depois de 14 anos, olha, passou-se 14 anos, desde o chamado a caminho de Damasco, desde as mãos impostas de Ananias, desde que a cegueira espiritual caiu, passou-se 14 anos. É a idade dessa igreja, 15 anos, né? Passou-se 14 anos. O que aconteceu? Ele subiu a Jerusalém, numa Assembleia Geral, num concílio que teve em Jerusalém. Paulo subiu junto com Barnabé para apresentar-se junto aos apóstolos, numa grande assembleia. Louvado seja Deus. E Paulo diz aqui no verso 2: subi por uma revelação. Paulo pregava o Evangelho porque ele teve uma revelação divina. O próprio Cristo falou com Paulo, não é verdade? Deus falou com ele, o próprio Cristo falou com ele, e ele subiu para Jerusalém através de uma revelação. E a Bíblia fala que ele expôs o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo foi até esta reunião, e nesta reunião, Atos dos Apóstolos 14, foi o primeiro concílio em Jerusalém, e ele apresentou o Evangelho que ele pregava para os gentios, né? Deus tinha confirmado o seu ministério, o ministério da incircuncisão para os gentios, e Paulo, dando esse relato que ele falou para os apóstolos, que Deus o chamou, de que maneira foi, e ele foi aceito diante dos apóstolos. No verso 4 diz assim, é o 3, né? Mas nem ainda Tito, agora ele está falando de Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, os irmãos sabem o que significa circunciso e incircunciso, né? Sabe o que significa circuncidar e aquele que não é circuncidado? Não é aquilo que Deus falou para Abraão, né? Dizendo para circuncidar todo o varão, todo o homem, ao seu 8º dia
tinha que circuncidar a carne de seu prepúcio, e ali era circuncidado. Esta foi uma marca que Deus colocou no povo separado e no povo eleito. Os gentios já não tinham a circuncisão, e a Bíblia fala que Tito foi constrangido por causa de alguns senhores que se infiltraram no meio da igreja, os falsos crentes, os falsos pregadores, e Tito se constrangeu a circuncidar, porque Tito era grego, Tito era gentil e não tinha a necessidade de circuncidar. Esta é a grande verdade. Então, eu não estou enxergando ele esse livro. O verso de número 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido ou infiltrado secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Você já viu muitos bonitão aí que eles querem entrar na igreja, eles querem semear outro tipo de doutrina, e eles querem entrar na nossa mente, querem entrar na mente do povo, porque o povo que está ouvindo a palavra verdadeira, muitas vezes vai ter os lobão aí, que vai querer infiltrar outro tipo de mensagem. Foi o que aconteceu aqui na igreja de Gálatas, e Paulo está dizendo que ele expôs diante dos apóstolos como que ele pregava Cristo aos gentios, pregava Cristo pela fé. O crente tem que servir a Cristo pela fé, porque pelas obras da letra, da lei, a obra é morta. Então Paulo está dizendo que claramente ele rebatia esses tipos de pessoas que se colocavam no meio da igreja para atrapalhar o trabalho. Essas pessoas que se infiltravam no meio da igreja para tentar dividir, para tentar criar outra doutrina a qual não é pregada. Aquilo que Paulo falou: ainda que um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, ou ainda que eu pregue outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, considere ele como anátema, considere esta pessoa como injugo de maldição. Louvado seja o nome de Cristo. E Paulo fala aqui no verso 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo defendeu a sua autoridade apostólica, Paulo defendeu a doutrina que ele recebeu de Cristo para pregar entre os gentios, entre aqueles que não eram da nação de Israel, e Paulo estabeleceu uma ordem eclesiástica dentro das igrejas. Por onde Paulo passava, ele estabelecia presbíteros para tomar conta da igreja. Presbítero, a palavra presbítero no grego significa ancião. Ancião, presbítero é uma coisa só, é um título que ele ganha para se intitular como um líder espiritual. Ele como um pastor, bispo, agora está a moda dos apóstolos, louvado seja Deus, mas bispo, pastor, presbítero, diácono, é tudo títulos que os homens dão, é lógico que por intermédio de Deus, evidentemente que sim, porque aqueles que são chamados de Deus, eles têm unção, eles têm graça, eles permanecem e Deus opera no seu ministério. Como operava no ministério prodigioso de Paulo, louvado seja Deus. E neste lugar, nesta obra, nós também temos que reivindicar diante de Deus os prodígios vindos da palavra, para Deus mudar a situação, para Deus mudar o quadro, para Deus levantar o caído, para Deus ressuscitar os mortos, para que Deus, no nome de Cristo, subjugue todo o mal e todo o demônio caia na autoridade que há no nome de Cristo. E toda a palavra contrária, pode dizer, toda a espécie de invenção do Evangelho que caia no nome de Jesus, porque a igreja de Cristo, ela é soberana. A igreja tem a preeminência. Deus fala por intermédio da igreja, e se Deus fala pela igreja, o milagre tem que acontecer. Não é verdade? Se Deus fala pela igreja, é a igreja que é o veículo de comunicação de Deus na terra, através dos líderes, através da unção do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então,
Paulo resistiu essas bestas feras, porque tem umas bestas feras que eles querem se introduzir no nosso meio e querem mudar a originalidade do Evangelho. O Evangelho não pode ser mudado, não pode acrescentar e não pode diminuir, porque fala que quem que acrescentar alguma coisinha dessa profecia ou tirar, será tirado o direito da árvore da vida. Ele não participará do reino eterno de Cristo para toda a eternidade. Aqui no verso 6, Paulo diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido no outro tempo, eles eram ministros de Cristo, não se lhe dá. Ou seja, eu não aceito essas coisas, né? Isso que Paulo está querendo dizer. Eu não olho para isso. Deus não aceita a aparência de homem. Deus não aceita a aparência de homem. O cara pode ser dotado de conhecimento teológico, ele pode ter dons espirituais, mas se ele não tiver na posição, se ele não estiver pregando a doutrina original, nada serve, né? Esse tipo de gente se torna loucos e enganadores. E Paulo está dizendo: quando aqueles que pareciam ser alguma coisa tinham a preeminência, né, nesta obra, quais tinham sido no outro tempo, eles eram alguma coisa, não se dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não aceitava esse tipo de coisa como Cristo não aceita. O Evangelho, ele não mudou. A palavra não mudou. O que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado. A igreja, ela tem a soberania de pregar a palavra. Deus só vai atuar quando a palavra ela for legítima. Então Paulo está defendendo a legitimidade. Paulo está espremendo os Gálatas, porque eles foram falsos. O que tem de falso no nosso meio não está escrito em Gibeão. Falso, falsa, tem um monte. O crente tem que ser autêntico e verdadeiro. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, tem que ser verdadeiro. O crente não pode ser mentiroso, porque quem é mentiroso é filho do diabo. Não é eu que falo, não, é a Bíblia que fala. Não é a Bíblia que fala. A única coisa que o diabo tem é que ele é pai, é o pai da mentira. E crente não pode estar com mentira não, rapaz. Tá? Com essas conversinhas fiadas. A palavra do crente está dizendo assim, ó: Cristo te falou, não fui eu. Se você quiser achar ruim comigo, não vem achar ruim comigo não, cara. Vai brigar com Cristo, vai conversar com ele. Cristo falou assim: a palavra do crente tem que ser sim ou não. Passou disso é o quê? Procedência maligna. Mas fala a verdade. Glória a Deus. Tá? Vai na verdade. Então Paulo está reivindicando a verdade aqui. Porque tinha uns falsos no meio ali que queriam mudar o que Paulo ensinou. A base do cristianismo, da oração, né? Da comunhão, do partir do pão, né? Da comungação, da oração ao Deus Todo-Poderoso. E aqui esses caras queriam colocar os ritos mosaicos no meio do povo que não tinha nada a ver com essa situação, né? Queria colocar uma tradição a qual Deus já jogou fora através de Cristo, já foi removida, foi abolida e cravada na cruz, e eles queriam introduzir, que até o coitado do Tito, que era grego, constrangiu a circuncidar, passou uma coisinha danada, né? Não é verdade? Sem necessidade, porque Deus não quer que nós mutilemos a nossa carne. Deus não quer que você coloque a agulhada na carne, mutilar a tua carne. Não, Deus não quer isso não. Deus quer que você circunde teu coração. Aleluia. Deus quer que você circunde o seu coração. Que seu coração se humilhe diante de Deus. Que seu coração ele abra para ouvir a palavra, para receber as revelações divinas. Deus quer dar revelação divina para a tua vida. Deus quer dar revelação divina para você. Deus quer falar com você. Deus fala. Deus fala através de profeta. Deus fala através de criança. Deus fala através de um gesto. Deus fala em sonho, em visão, em revelação. Se coloque na
uma brecha que Deus quer fazer essa obra. Deus quer fazer essa obra. Deus quer revelar coisas grandes na sua vida. Aleluia. Mas Deus não aceita a aparência de homem. Por isso que tem pessoas que não gostam dos legítimos, porque os legítimos sentam na madeira mesmo, não faz média com ninguém. Não é verdade? Deus, a maioria das pessoas gosta de gente falsa, porque o falso vai falar para te agradar. Agora, o verdadeiro não. Ele vai falar a palavra para te ajustar, para te colocar no ponto, para que você possa reconhecer que você precisa de Cristo na sua vida. Então, Paulo aqui prendendo os irmãos, da Galácia, os Gálatas que desviaram. A primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e com João Marcos, eles abriram estas igrejas na Galácia, várias igrejas, e aqui eles se desviaram do Evangelho. Paulo virou as costas, virou a bagunça, e Paulo querendo corrigir essa bagunça. Dentro de igreja não pode ter bagunça, dentro de igreja tem que ter ordem, tem que ter decência. A igreja tem que ter ordem e decência. Quem fala na igreja é o Espírito Santo, louvado seja Deus, através daquele que Deus está usando. Aleluia. O verso de número 7 diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como o apelo da circuncisão. O que é circuncisão, irmãos? Representa quem é que é circuncisão? Representa os judeus. A circuncisão representa os judeus. E a incircuncisão representa o quê? Os não-judeus, os gentios, aqueles que não nasceram na nação de Israel. E aqui Paulo está dizendo que este evangelho foi confirmado a ele nos gentios, como de Pedro foi confirmado para os judeus. Então Paulo está dizendo: olha, eu tenho autoridade sobre vocês. É isso que Paulo está dizendo. Esta obra me foi confiada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Os não-judeus eu prego e os judeus quem prega é Pedro. Porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para os judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os estrangeiros, louvado seja Deus. Deus opera na minha vida, só que opera na sua também. Deus me usa, Ele te usa também. Ele se coloca na posição. O Evangelho é confiado para vasos, para homens e mulheres que se colocam à disposição para ser usado. Aleluia. Se você circuncidar o seu coração, se você limpar o seu coração, se você se colocar na posição, você vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça segundo a tua vontade na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar pessoas na tua vida e você vai falar e Jesus vai curar essas pessoas em nome de Jesus. Jesus vai curar essas pessoas. Jesus cura da depressão espiritual. Deus cura da lepra espiritual. Tem muito crente leproso, que está leproso espiritualmente falando. Deus cura. Ainda é tempo de renovo, ainda é tempo de humilhação. A graça está aí aberta. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus na sua vida. Porque no outro tempo nós andamos segundo o curso deste mundo, vivíamos mortos em ofensas, em pecado, fazendo tudo aquilo que o nosso pensamento operava. Agora já não faz mais, porque quem opera na sua vida, quem opera na minha vida, é aquele que morreu na cruz do Calvário, é aquele que desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou e para sempre está vivo, que é Jesus. Quem opera na sua vida? Aleluia. Aleluia, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão dos judeus, esse operou também em mim com eficácia para com os estrangeiros, os gentios. E conhecendo Tiago, alguém já ouviu falar de Tiago aqui?
Né? Quem é Tiago aqui? É quem? Irmão do Senhor. Tiago, segundo a tradição, Tiago era o pastor. Era ele que era o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, porque menciona, Paulo mencionou aqui primeiro, né? Tiago era zelote, Tiago era estudioso, Tiago era um homem inteligentíssimo, né? Tiago, Cefas, quem é Cefas? Pedro. Cefas é Pedro. Tiago, Cefas e João. Olha o que Paulo fala aqui. Conhecendo Tiago, na primeira vez que Paulo foi a Jerusalém, ele conheceu quem? Lembra? Pedro e Tiago. Os outros ele não conheceu, agora já conhecemos os três aqui: Tiago, Pedro e João. Com certeza conheceu os demais, né? Que eram considerados como colunas. Esses três homens eram considerados como as colunas da igreja. Tem coluna aqui nessa noite, irmão? Você pode se tornar uma coluna dessa igreja, desse ministério, dessa obra, orando, buscando o Senhor. Você é uma coluna dessa obra, com certeza. Coluna, como esses três homens, eles eram coluna da igreja em Jerusalém. Será que você pode ser coluna desse humilde ministério, intercedendo por ele? Aleluia. Então Paulo fala que esses três eram colunas, aleluia, considerados como colunas. A graça que esse lhe havia dado, a graça de anunciar o evangelho foi dada a Paulo, deram-nos as destras. O que os irmãos querem? O que é destra? Direita, né? Deram-se a destra. Olha, entenda. Alguém sabe explicar isso aqui? Né? Então vamos explicar. Conhecendo Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, Pedro e João, que eram as colunas, como colunas, a graça que se lhe havia dado, deram as destas. Eles concordaram que Paulo foi chamado para o ministério de apóstolo para os gentios. Eles estenderam as mãos direita e abençoou o ministério de Paulo. Você pode levantar sua mão direita agora e abençoar esse ministério? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado. Eles abençoaram a Paulo. Tiago, Pedro e João. Eles abençoaram. Estenderam as suas mãos diante da assembleia. Ali acho que tinha muita gente. E todos eles glorificavam a Deus pelo ministério do grande apóstolo Paulo. Aleluia. Porque Paulo foi ganhador de alma. E aquele que ganha alma, sábio é. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Cristo para todo o sempre. Em comunhão, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles o quê? A circuncisão. Então Tiago, Pedro e João pregavam para os judeus. Paulo e o tal do Barnabé, né? Eles pregavam para os estrangeiros, né? Eles pregavam para aqueles que não eram gentios. E algo teve uma confusão aqui. Louvado seja Deus. E esse assunto foi tratado. Alguém pode ver para mim Atos dos Apóstolos, esse capítulo 14? Vamos ver se é sobre isso que foi tratado. Foi tratado lá em Jerusalém. Louvado seja Deus. Só para que vocês entendam, essa foi a primeira assembleia que houve lá em Jerusalém. É mais para frente. No capítulo 15. Eu errei por um, né? A questão do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Eles tomaram a decisão lá. Tiago, João e Pedro e os demais apóstolos, juntamente com a igreja, o Espírito Santo falou com eles e eles decidiram qual seria as normas que Paulo tinha que obedecer para pregar, porque Paulo tinha que obedecer. Olha só o grande apóstolo Paulo, e eles colocaram isso para que Paulo fizesse, e Paulo obedeceu, porque é bom obedecer, irmão. Quem obedece, quem é humilde, Deus exalta. Aleluia, louvado seja Deus. Eu parei aqui no versículo de número 10, não é?
Ele diz assim: recomendando-nos, isso foi tratado lá em Atos 15, recomendando-nos somente que nos lembrássemos de quem? Dos pobres. Dos pobres. Dos pobres. Evangelho tem que cuidar de pobre, irmão. Pobre no sentido material, é isso que está falando. Dos pobres. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. E o que também procurei fazer com diligência. Paulo era cuidadoso. Você já ouviu aquele ditado verdadeiro? Que quem ama, cuida. Quem ama, cuida, zela. Você ama Jesus? Você ama a obra de Cristo? Então seja diligente e zele da obra de Deus. Zele com amor. Em primeiro lugar, você tem que fazer a obra. Você sabia disso? Ou Jesus está errado? Jesus errou. Não errou? Errou. Jesus errou. Porque os crentes fazem diferente. É Jesus errou ou os crentes? É um dos dois que errou. Quem errou nisso aí? É os crentes. Porque Jesus não errou. Primeiro, o que ele está dizendo? Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas serão o quê? Serão colocadas no lugar que você precisa. Agora vem com essas resenhazinhas com um homem de 51 anos de idade, 33 anos pregando o Evangelho. E a gente escuta cada resenhazinha que você é obrigado a engolir a seca e falar: está tudo certo. Está tudo certo. Quando você engana um mané, já viu o título de mané? O cara é mané. Você engana um mané, tudo certo. O mané é mané. Mané é mané, malandro é malandro. Agora vai querer enganar o nome de Deus. Vai querer enganar a palavra de Deus. Não dá tempo de se corrigir. Dá tempo da gente reparar muita coisa. Não dá? Dá tempo. Nós temos orado aqui, nesta obra, para Deus enviar o quê? Almas para esse lugar. Ai, me pegou de surpresa ali, eu não conheci, entendeu? Nós estamos orando, é Deus que vai mandar. A obra não é do Senhor Paulo. Já virou o Senhor em misericórdia. A obra não é do Paulo. A igreja não é do Paulo. Porque o Paulo pode morrer hoje ou amanhã. A obra continua. A obra de Cristo, o cabeça, a cobertura desta obra, aquele que cobre esta obra, é aquele que seu sangue ainda está lá na tampa do propiciatório. Aleluia! O seu sangue ainda verte na arca celestial, na tampa do propiciatório. É ele que está, aleluia, o incenso aromático intercedendo diante de Deus, e a fumaça subindo no Santo do Santo, e a sua glória enchendo a casa. É ele que ainda está fazendo essa obra. A igreja dele não é minha, não. Eu sou apenas passageiro. Se Cristo não voltar daqui uns 20 anos, talvez eu não estou mais aqui. Aí vai ter outro garotão bonitão pregando muito mais poderoso do que eu. É isso que vocês têm que entender. Nós vamos terminar o nosso ministério, mas quando terminar o nosso ministério, nós vamos falar como esse cara aqui falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, o principal, mas guardei a fé. O que me resta agora é receber a coroa incorruptível que me dará naquele grande dia o santo juiz, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Quem está se esperando Jesus, abra a mão, levante a mão, abra a boca e glorifique a Ele. Será para você também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A gente tem que querer o bem-estar dos nossos irmãos e de nossas irmãs. Aleluia. Então Paulo está dizendo que esse trabalho
foi confirmado a ele, e ele fazia isso com diligência. Agora, o versículo 11, aconteceu um negócio meio chato aqui. No versículo 11 aconteceu um negócio chato, um entreveiro, né? Paulo, ele repreende Pedro. Olha, Paulo repreendendo a coluna da igreja. Esse era corajoso. Repreendeu o pastor Pedro, o homem que sua sombra dos ratos de inferno, o cara mais chegado de Jesus. Pedro era assim com Jesus, era íntimo, um dos principais apóstolos. Paulo catou ele na curva e colocou ele na frente de todo mundo e chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Mas hoje o pastor é muito lá, e foi na reunião. Que reunião que é, rapaz? Que te ensinou esse negócio de reunião? Assunto se trata da igreja, se expõe para a igreja. Mas que ética, rapaz, né? Expõe para a igreja, tem que chamar a atenção da igreja, para que o cara tome vergonha na cara, para que o cara se arrependa, porque quando o cara ele toma vergonha na cara, ele se arrepende. Agora, qualquer coisa, ele não, vamos levar ele lá para o gabinete. Que gabinete o quê, rapaz? Quem inventou esse negócio de gabinete? Eu queria catar esse cara. Que Paulo, ele não está falando que existia gabinete, o gabinete de Paulo era cego, né? Aprisionado, amarrado no pé, a mão. O gabinete de Paulo era isso. Esse negócio dessas frescuras, esses pregadores de hoje, vou contar uma coisa, dessas frescuras que existem por aí. Paulo não era fresco não, rapaz. Paulo era cabra macho. O que ele tinha para falar, a palavra dele não fazia curva não. Nós não estamos aqui para agradar homem nem mulher. Nós estamos aqui para prestar o culto e agradar o nosso Deus. Você não nasceu para agradar ninguém. Você nasceu para agradar o seu Deus. Ele tem na sua Bíblia. O verso 11. E chegando Pedro a Antioquia. Alguém sabe onde fica Antioquia? Foi a primeira vez que foi chamado o termo de cristão. Os crentes foram chamados pela primeira vez de cristão na Antioquia, na Síria. E chegando Pedro a Antioquia, outro concílio, lhe resisti na cara. Eu chamei ele a atenção, porque ele era repreensível. Pedro era conivente com algumas doutrinas que os caras queriam implementar, porque eles eram judeus. Os judeus se achavam especial, achavam melhor do que os outros, e aqui Paulo coloca cada um no seu devido lugar, dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Se você é judeu, se você é grego, se você é romano, se você é africano, se você é americano, grande coisa, você tem que ser cidadão do céu. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Essa é a grande verdade. Senão, você pode ser o que for aqui na terra, mas se não se humilhar e aceitar Jesus, perde a eternidade. Então, Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Porque antes, olha o episódio, porque antes que alguns tivessem chegado da parte do pastor Tiago, da parte da outra coluna, comia com os gentios. Eles estavam tudo sentados, tudo comendo lá junto, lá trocando ideia. Ou você viu aquela operação daquele milagre? Eles estavam tudo juntos em comungação. É isso que Deus quer, ajudamento. Eles estavam em comungação, eles comiam juntos. A palavra fala claramente que eles comiam juntos com os gentios. Comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, foi se afastando. Irmão, a igreja não é para isso não, viu? Chega alguém na igreja, faz um montinho ali e deixa o coitado sozinho. Não, a Bíblia fala que eles foram se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, temendo aqueles que eram judeus, achando que os outros irmãozinhos ali eram pecador. Pecador todo mundo era, rapaz, né? Achando que eles eram superiores àquele povo, e não existe isso dentro de Deus. E os outros judeus, veja o que diz aí no verso número 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele, né? De maneira que até
o amicíssimo de Paulo é o checador de Paulo, sobrou até para ele. Paulo não poupou nem seu amigo, que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, pela sua hipocrisia. Essa é a verdade, isso aqui é hipocrisia. Até Barnabé foi hipócrita, e essa é a verdade. Mas quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, não a verdade de Paulo, a verdade do Evangelho, disse a Pedro: pastor Pedro, vem aqui, meu filho, na presença de todos, se tu sendo judeu, você, Pedro, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Os caras ficam querendo obrigar o cara a fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Aqui é sobre doutrina. Isso aqui é falando de doutrina. Eles queriam colocar a doutrina dos ritos mosaicos sobre esses irmãos que não tinha nada a ver com a nação de Israel, que não tinha nada a ver com Moisés. Isso é muito verdade. E Paulo está dizendo que você, sendo judeu natural, você não cumpre o que está escrito aí. Por que você está obrigando ele? É isso que Paulo fala. Você não cumpre. Você viola. Agora, por que você está querendo fazer eles fazer isso que você não faz? Isso aí é hipocrisia. Você cobrar uma coisa de alguém, biblicamente falando, perante a palavra, você faz tudo ao contrário. Aí fica complicado. Fica muito complicado. Então, Paulo repreendeu a Pedro, dizendo: se você vive como um gentil e obriga os gentios a viverem como judeus, agora Paulo expõe o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele recebeu dos Senhores. Esse evangelho que nós pregamos nessa noite. Esta palavra que te convenceu, que me convenceu há 33 anos atrás. Ouvi uma palavra e essa palavra entrou na minha mente e caiu lá na tábua do meu coração. E jamais saiu. Jamais. É só Deus que é poderoso para arrancar o homem da idolatria, da feitiçaria, não é verdade? De quebrar as tradições do homem, tradição de família. Isso não vale nada. O que vale é isso daqui que Paulo escreveu. Aleluia. Para nós acabarmos aqui no verso de número 15. Nós somos judeus por natureza. Nós nascemos do tronco que é Abraão, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, nenhuma carne será salva. Não é por penitência, meu filhinho. Não tem esse negócio. Martinho Lutero saiu da sua cidade de Wittenberg, na Alemanha, e quando ele chegou a primeira vez na cidade de Roma, e quando ele chegou perto das escadarias do Vaticano, a Bíblia fala, a tradição fala, a história fala que ele dobrou os joelhos e começou a subir os degraus de joelho. E quando ele estava subindo os degraus de joelho, ele ouviu uma voz falando no seu ouvido, dizendo assim: o justo viverá da fé. E quando ele ouviu esta palavra, ele se envergonhou e imediatamente ele se levantou. Não é por sacrifício, não é por penitência dessas coisas aí, dessas invenções do homem, não é esses negócios de pagar promessas que não existe, nunca existiu. Isso é conto do vigário, conversa fiada, isso é antibíblico, isso é anátema, isso é maldição. Não existe campanha de sal, isso é anátema, isso é maldição. Não existe corredor do milagre, isso é maldição, isso é anátema, isso é mentira. O verdadeiro evangelho é aquele que o homem tem que se arrepender,
que o homem tem que aceitar Jesus, que ele tem que nascer da água e do Espírito, e que ele tem que servir ao Senhor na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que ele tem que perseverar até o último dia, para que ele possa ser salvo. Isso aqui é Evangelho, isso aqui é a palavra, o resto é mentira. Te enganaram, agora você está enganado porque você quer, porque a Bíblia está aí diante de você. Leia a Bíblia, leia a palavra. A fé nasce por ouvir a palavra de Deus. Apocalipse, no capítulo 1, verso 3 ou 4, se não falha a memória, mas diz assim: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e aqueles que ouvem a palavra desta profecia, porque não serão tirados o direito deles da árvore da vida. Louvado seja Deus. Você está na palavra? A palavra vai te exaltar. Aleluia. A palavra vai fazer a obra na sua vida. Louvado seja Cristo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, justificado pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, o verso 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Aqui é o significado do Evangelho: é a gente viver pela fé em Cristo. É Cristo que tem que ser o centro de tudo da sua vida. Tudo que você for fazer, tudo que você for idealizar, aí você pergunta: Cristo faria isso? Cristo aprovaria isso? Você nem precisa perguntar, porque você conhece a palavra, você sabe, né? Aí Paulo fala claramente aqui no verso 20: mas já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, mas Cristo vive em mim. Então, o assunto de Paulo é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. Isso não me pertence mais. Eu não tenho mais essa tradição. Eu não faço mais isso, porque o meu Senhor não faria isso. Agora, eu não vivo mais eu. Não é minha vontade, é a vontade dele, porque Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no quê? Na carne. O que quer dizer isso? Alguém sabe? Agora, a vida que agora vivo na carne e a vida que agora vivo na carne, olha para cá, nesse corpo, a vida que você tem nesse corpo, a carne está dizendo o corpo, a vida que você tem nesse corpo, vivo na fé. Você não tem que fazer a vontade do seu pensamento e do seu corpo, foi lido aqui em Efésios 2, né? Vivo na fé. A vida que agora vivo na carne, no corpo, vivo na fé. É pela fé. Se não tiver fé, é pecado. Na fé do Filho de Deus, a qual me amou. Olha que coisa linda. Jesus te ama e se entregou a si mesmo por mim. Jesus te perdoou. Olhe a Ele, busque a Deus. Aleluia. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo o favor que Deus fez para você. Porque se a justiça provém da lei, dos ritos, das tradições, segue-se que Cristo morreu do quê? De balde. Que Cristo morreu em vão.
de fato Cristo morreu para nos perdoar, porque Ele se entregou a si, a Deus, aleluia, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus se entregou por você. Ele já perdoou o teu pecado e a tua iniquidade. Não seja inconstante, como os Gálatas foi. Não desvie da doutrina que você aprendeu para outra doutrina. Não compactue com a mentira, compactue com a verdade. Seja um crente, como Cristo repreendeu Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente. Seja leal, seja sim ou seja não. Não fica com meio termo, não. Irmão, dá para fazer isso? Não, não dá, meu filho. Amém, está certo. Aí está certo. Não dá, irmão, o cara trata depois. A palavra do crente é sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Por isso que o crente tem que ser sincero. Se Deus permitir, se Deus quiser, se for a vontade dele, nós estamos. Quando eu me despeço dos meus amigos, eu falo: até amanhã, se o nosso Deus permitir. Porque se Deus permitir, ele não vai. Não tem como, né? Não é verdade? Eu era jovenzinho, era locutor de rádio, terminava o meu programa. Tinha uma música do Gilberto Gilmar, lá de Vinópolis. Gilberto Gilmar, uma música chamada Em Jesus. Isso é de 98, 99. Então, eu finalizava colocando é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tinha 22 para 23 anos. E eu falava, desde aquela época, se o Senhor me der a vida e a saúde, e se for da vontade dele, amanhã eu voltarei. É assim que nós temos que ser. Né? É Deus, porque os caras ficam fazendo os projetão aí e falam, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Vai, lindão, continue assim. Bonitão. Continue assim, fazendo desse jeito. Mas eu não. Meu pensamento é como o apóstolo Paulo: se for da vontade de Deus e Ele permitir, nós faremos. Se alguém perguntar alguma coisa para mim, eu falo sim ou não. Eu não fico com frescura com ninguém, não. É ou não é. Se eu falo que faço, faço. Dá para me mudar? Não. Não dá. Deus abençoe. Não devo ficar com conversa fiada, não. Porque a gente também já passou da idade de conversa fiada, né? Olha a idade que a gente já tem. Vamos orar a Deus.